A gente já tá tipo, uma sobrecarga cognitiva muito grande, porque a gente vive na era da hiperinformação, né? Então, Exatamente. a todo momento, você deu o exemplo perfeito, né? Assim, de todos os lados a gente vê informação, demandas e tudo mais. Eu entendo que eu acho que um grande papel de um modelo que entende linguagem da forma como entende os modelos LLM, né, e tudo, é você poder ser um filtro, né? De certa forma, você ter um filtro disso e poder, como dizer, cut the noise, né? Você tira aquele excesso, aquela gordura, aquele barulho, ruído, e vai dentro do que de fato você precisa para se otimizar. Exatamente. Porque se realmente soltar esse freio de mão aí, no ritmo que a gente estava indo, ia ser difícil. Então eu entendo talvez o papel da generativa e da realidade de assistentes, copilotos, estando do teu lado para poder ajudar a ser esse filtro do que vem de fora e também ajudar a te colocar um foco laser nas coisas que você desenvolve no dia a dia, né? Vocês entendem que é por esse caminho ou existem mais caminhos assim que a gente vai ver daqui por diante? Existem mais caminhos, a gente vai até comentar um pouquinho mais lá na frente, mas a gente tem inúmeras quantidades de copilots, né? E o copilot, ele veio justamente para ser o seu assistente, né? Na verdade, a inteligência artificial, ela já estava muito no nosso dia a dia, mas não como um assistente pessoal, né? E o Copilot, por exemplo, do Microsoft 365, ele vem justamente para gerar essa eficiência, né? Então, eliminar todo o ruído. Então, hoje eu sou capaz, por exemplo, de participar de uma reunião de 1 hora, mas se eu precisar ter o resumo ou algumas notas de próximos passos daquela reunião, eu posso simplesmente, né, pedir para o Copilot para que ele me gere aquilo. Eu não preciso, né, despender tempo em tarefas operacionais. Então, eu foco muito mais nos próximos passos, por exemplo, de uma reunião. Sim. Né? Então, a gente tem inúmeros exemplos, por exemplo, na criação de materiais. Então, eu posso pedir... tem alguns estudos que mostram que a gente leva um tempo até a gente conseguir começar a criar um primeiro material, né? Com o uso do Copilot, ele libera essa criatividade, ele já me traz algumas opções e eu consigo dar continuidade naquilo que ele sugere. Legal. Então, são infinitas possibilidades. A gente tem outras possibilidades de Copilots que a gente também estende dentro do Microsoft 365. Então, você é capaz de fazer o enriquecimento desse Copilot e a extensão, porque... Hoje, a gente sabe que os colaboradores, eles não trabalham só com os aplicativos do Office 365, mas eles trabalham com diferentes outras aplicações também no mundo financeiro, por exemplo. Tem sistemas financeiros, ERP, CRMs. Então, a gente é capaz também de estender a capacidade do Copilot para funcionar sobre essas outras demais aplicações e dados. E é interessante, o Copilot é uma espécie, de fato, uma tangibilização do que dá para se fazer. Mas até um papo que eu tive com o Carlos antes, né? Ele fala assim, olha, Bruno, o Copilot é um conceito, né? Ele é uma linha, eu chamo de linha Copilot aqui, mas ele é um conceito super amplo. E que eu acho que é bom, talvez, você dar um pouco desse colorido, porque às vezes as pessoas talvez confundem muito, tem muito do que dá para fazer no 365, né? E eu acho que muitas das pessoas físicas também acabam sendo impactados por isso, do cotidiano. Todo mundo que utiliza o Office, o pacote 365 da Microsoft vai acabar utilizando isso no Excel e tudo mais, isso já vai estar lá dentro. Mas isso vai além, né? Então, você deu o exemplo de devs e tudo mais quando a gente bateu um papo. Você consegue dar um colorido um pouco maior do... Né, eu acho que Renata puxou um pouco esse gancho, dá para interagir com outras aplicações, dá para enriquecer, ou seja, você vai também treinando esse assistente para que ele possa ter um valor cada vez maior no dia a dia específico profissional. Mas conta pra gente aí, Carlos, como é que a gente pode entender o Copilot como um conceito mesmo, um game changer quando a gente fala dessa realidade, né? Eu acho que o uso do Copilot, o uso de inteligência artificial, ele está intrinsecamente ligado com a missão da Microsoft, que é empoderar cada empresa, cada pessoa a produzir mais, a atingir mais, a expandir o potencial, a capacidade humana. Como que a gente faz isso? Como que é possível fazer isso? Pensando que tem um espectro de pessoas com diferentes necessidades, diferentes backgrounds, ou diferentes formações. Eu tenho desde as pessoas que são usuárias de tecnologia, do pacote Office, do Teams, como um produto final, passando por pessoas que fazem análise de dados, que usam ferramentas para automatizar pequenos processos, para fazer pequenos agentes, até pessoas que são efetivamente heavy user de desenvolvimento de tecnologia, aquele que vai pegar aquela linha de código, tela preta e sair programando e criando tudo do zero.
A nossa abordagem é usar a linguagem de programação mais poderosa que existe no mundo, que é a linguagem natural. Eu não preciso saber programar em linguagem X, em Y e Z. Eu posso usar a minha linguagem natural no meu idioma que eu estou familiarizado, posso falar em português, em espanhol, em inglês. E o Copilot, uma das funções por trás, eu já entro no mérito de como, mas ele traduzir a minha intenção de fazer algo em alguma ação. Então, por favor, me crie uma tabela, me crie uma apresentação, por favor, resuma esse e-mail. Tem uma infinidade de soluções e ferramentas por trás que fazem essa tangibilização da intenção humana para efetivamente uma ação através de um sistema de computação. Pensando no posicionamento, Microsoft, quando saiu o anúncio em janeiro, fevereiro do ano passado, que a gente brinca que é o momento iPhone, todo mundo falando, eu quero falar de inteligência artificial, eu quero falar de generative AI, nós tivemos 2 posicionamentos. O primeiro foi, eu vou disponibilizar para os meus clientes, os meus parceiros, APIs de desenvolvimento. Então, a parceria com o OpenAI e outros modelos da Microsoft está aqui. Tem uma API que você pode desenvolver a tua aplicação, fazer o teu código e utilizar para te responder. Por exemplo, o ChatGPT. Eu mando uma pergunta, ele faz um processamento e devolve. Mas mais do que isso, a gente fez o famoso walk the talk. Deixa eu mostrar e demonstrar para o mercado o potencial disso, colocando o que eu estou oferecendo para o mercado dentro dos nossos produtos. E aí nasce o conceito de Copilot. Então, eu tenho uma fundação, que são os modelos de LLM, os modelos de AI, tanto os de Generative AI quanto de AI, vamos dizer aqui, tradicional, Machine Learning. E eu tenho os dados, então, que vem por baixo, meus dados. Sejam dados de sistemas transacionais, sistemas analíticos, de e-mails, de câmera, de áudio, de texto, qualquer tipo de informação que eu tenho. Em cima disso, eu tenho uma camada de automação, de acesso a esses dados, e eu tenho junto disso os modelos de linguagem natural. Como é que eu faço tudo isso trabalhar de forma integrada, de forma alinhada, para atender uma pergunta de, por favor, me ajude a criar um relatório, por favor, me dê uma recomendação para o meu cliente de investimento. Eu tenho um motor de entendimento de texto, que pode ser o produto da Microsoft, como o Copilot é um produto que você desenvolve, que vai fazer diversas chamadas para os teus dados e para os teus modelos. Então, na verdade, é uma grande orquestração. Quando eu penso no conceito de Copilot, é uma orquestração. Um primeiro componente entendendo a interação humana, então entendendo qual que é a pergunta e depois, no final do processo, dando a resposta, e um modelo de orquestração. Eu preciso usar um modelo A, eu preciso usar um modelo B, quais os dados eu preciso acessar, como que eu orquestro isso tudo de forma a tangibilizar e facilitar o acesso. Como voltando ao que eu disse, para qualquer pessoa, seja uma pessoa mais voltada ao que a gente chama de no-code, eu não quero programar, eu vou usar um produto, até aquele pro-code que vai desenvolver chamando as APIs. Eu entrego uma experiência para todo mundo, independente do nível de expertise, com linguagem natural. E orquestra o software específico que consegue, às vezes, fazer a execução. Seja você ter um desenvolvedor que está ali debugando uma aplicação e está tendo um parceiro, um assistente, um copiloto que está ajudando você nessa tarefa e diferentes outros aplicativos específicos de diferentes áreas também, né? Então... E essa beleza, eu estou ajudando tanto o usuário final que vai utilizar esse aplicativo, quanto o próprio desenvolvedor que ele está fazendo o aplicativo. É isso aí, legal. Então, o conceito de Copilot, o conceito de LLM, de Natural Language, é ajudar todo o espectro de pessoas. Abstrai toda essa complexidade que a gente tem, que são inerentes à manipulação, inclusive, de algumas soluções, né?